A porta do tribunal fechou-se com um estrondo. 5 minutos depois, saí para o corredor e respirei fundo, como alguém que emerge da água após um longo mergulho. A liberdade cheirava a documentos velhos, ao suor da espera exaustiva e ao fedor dos corações endurecidos. Quis ir-me embora de imediato, mas mesmo ao pé da escadaria de mármore, a minha sogra, Dona Carmo, interpôs-se no meu caminho com os braços cruzados e o tilintar agudo dos seus saltos agulha bloqueou-me a passagem. Ergueu o queixo e, com uma voz fria como o gelo, declarou que a mansão de 30 milhões de euros pertencia agora à sua nova nora, Catarina. Catarina, ao seu lado, inclinou a cabeça e esboçou um sorriso fino, como o fio de uma navalha, com os seus lábios pintados de um vermelho intenso. O cheiro do seu perfume barato abafava o aroma, a madeira polida e pedra antiga do átrio. Eu não estava bem. Durante os últimos 8 anos, as minhas lágrimas tinham se esgotado em jantares falsos, em suspiros noturnos e na humilhação constante por não conseguir conceber um filho. Chamaram-me inútil e declararam que tudo naquela casa era deles, incluindo os quadros que eu mesma tinha pendurado com mãos trêmulas de alegria. Lá fora, uma rajada de vento arrastou com violência umas folhas secas, como se o próprio universo me estivesse a empurrar para o lado. Mas detive-me e enfrentei-as. Antes que a guerra começasse, precisava de um silêncio absoluto e escolhi esse silêncio. Foi então que, por detrás de Dona Carmo, uma figura pequena e magra deu um passo em frente. O som dos seus chinelos de plástico a arrastarem-se pelo chão de pedra precedeu a sua voz. Inclinando a cabeça, chamou-me senhora. Era a Luísa, a mulher que tinha cuidado da minha mãe nos seus últimos anos. Com voz lenta, mas clara, disse: senhora, ainda não lhe devolveram os bens do enxoval de casamento que constam na lista certificada. Aquelas palavras congelaram o sorriso nos lábios de Catarina. Os olhos de Dona Carmo piscaram repetidamente. Levantei o meu telemóvel com o gravador de voz já ativado. Este jogo seria ganho com a verdade. A atmosfera tornou-se pesada e todos os olhares se fixaram na Luísa, aquela mulher pequena e frágil, com o cabelo quase completamente branco. As suas mãos, cobertas de calos, tremiam, mas a sua voz era firme. Cada palavra que ressoava no corredor do tribunal pareceu-me a martelada que inclinava a balança do destino. A minha sogra recuou meio passo, mas recuperou instantaneamente a sua habitual frieza e, agitando uma mão, troçou. Que disparate, diz esta velha senil, que lista, mas eu sabia que a tinha ferido. No seu olhar afiado, li a perplexidade. Era o mesmo olhar que, durante 8 anos, nunca me tinha visto como um ser humano. Catarina apertou o braço de Dona Carmo com força. As suas unhas, pintadas de um vermelho brilhante, cravaram-se na pele da mulher mais velha. Com uma risada desdenhosa, disse: o enxoval. Esta casa é minha agora. Tu não tens nada que fazer aqui. Não respondi. Simplesmente segurei o telemóvel que continuava a gravar. Cada palavra acabara de ser armazenada. Dentro de mim, uma nova emoção, uma mistura de fria determinação e resolução, começava a florescer em vez da dor. Dizem que uma mulher, quando é encurralada à beira do precipício, se torna mais forte do que ninguém. E hoje, eu tinha chegado a esse limite. A Luísa aproximou-se mais. Nos seus olhos havia compaixão. Voltou a falar lentamente. O colar de ouro com o brasão da família. Os brincos de rubis, o quadro a óleo daquele famoso pintor português, o serviço de chá da Vista Alegre e o relógio suíço. Há uma lista que a senhora mesma assinou ao recebê-los todos. O corredor inteiro susteve a respiração. Até as pessoas que saíam de outras audiências pararam para ouvir. Algumas com curiosidade, outras abanando a cabeça com pena. Vi os lábios de Dona Carmo tremerem subtilmente antes de se apertarem numa linha dura. O seu olhar percorreu o ambiente à procura de uma saída. Guardei o telemóvel e ergui-me. Se for necessário, hoje mesmo enviarei uma carta registrada com aviso de recessão através do meu advogado.
Devemos esclarecer tudo o que a senhora possui, que é meu. Se pensa que pode simplesmente ignorá-lo, prepare-se para enfrentar a justiça. Pela primeira vez em anos, a minha voz ressoou firme, sem vestígios de intimidação. Perante as minhas palavras, Dona Carmo ficou gelada. Catarina, com o rosto avermelhado de raiva, não conseguiu dizer nada. O crepúsculo começava a cair, e entre o som das buzinas e o vai-vem indiferente das pessoas nas ruas de Lisboa, a pequena dor de uma mulher que tinha perdido o marido e agora era despojada da sua honra parecia desvanecer-se. Mas eu sabia que, naquele preciso instante, a balança tinha começado a mover-se. Já não era a nora silenciosa que suportava todas as humilhações. Era a legítima dona do que a minha mãe me tinha deixado. Era a guardiã da verdade. Uma torrente de recordações amargas inundou a minha mente. No dia do meu casamento, a minha mãe, com mãos trêmulas, tinha me colocado o colar de ouro enquanto me dizia: minha filha, por mais difícil que a vida se torne depois de casares, guarda isto sempre. É a tua reserva de emergência para os dias difíceis. As lágrimas daquele dia pareciam ainda brilhar sobre o brasão da família. A minha mãe tinha previsto o caminho que me esperava e tinha me preparado um amuleto. De repente, senti um nó na garganta, mas não derramei mais lágrimas. Em seu lugar, uma onda poderosa e decidida varreu o resto da confusão no meu coração. Levantei a cabeça, passei por ela sem olhar para trás. A Luísa seguiu-me em silêncio, a sua velha bolsa de pano a balançar ao seu lado. Nas sombras do entardecer, a sua figura parecia de uma testemunha de uma era passada, tratada como uma presença invisível numa família abastada, mas que detinha a chave da justiça. De repente, compreendi que o verdadeiro valor não residia no dinheiro, mas na memória, na lealdade e na verdade guardada, nuns olhos que nunca se fecham perante a injustiça. A caminho de casa, a Luísa contou-me tudo em pormenor. Há muito tempo, antes de enviar o enxoval para minha nova família, foi ela quem o contou e registrou tudo, peça por peça, juntamente com a minha mãe. Naquele momento, Dona Carmo assentiu e assinou, dizendo: não te preocupes, eu guardá-lo-ei em segurança. Ninguém imaginou que 8 anos depois, essa promessa se tornaria uma ferramenta para me humilhar. Mas o céu vê tudo, disse a Luísa com um suspiro. As palavras estão escritas a preto e branco no papel. Se temos a razão do nosso lado, não há nada a temer. Assenti, sentindo um calor no peito. Cada uma das suas palavras parecia fortalecer a minha resolução. Ao voltar ao pequeno apartamento que tinha alugado temporariamente, acendi a luz. O brilho amarelado espalhou-se pelas paredes manchadas, em marcado contraste com o luxo da mansão de 30 milhões de euros. Mas, pela primeira vez, não me senti miserável. Sentei-me à secretária, peguei em papel e caneta e comecei a escrever a lista do enxoval detalhadamente, como se estivesse a gravar as minhas recordações com tinta azul. As minhas mãos tremiam, mas cada linha parecia nítida. Brincos de rubis, número da fotografia do dia do casamento ao lado, quadro a óleo, assinatura do artista visível, colar de ouro com brasão da família, gravura única. Organizei tudo num dossiê e guardei-o ordenadamente numa pasta. Lá fora, o vento soprava da varanda, trazendo o aroma do jasmim de outono. Fechei os olhos e respirei fundo. As palavras da minha mãe ressoavam na minha cabeça. Filha, tens de saber defender-te. Ninguém cuidará de ti melhor do que tu mesma. Só agora entendi essas palavras até ao âmago. Já não era uma espectadora que via como destruíam os meus bens e a minha honra. Tinha provas, tinha uma testemunha e, acima de tudo, tinha uma fé que não podia ser extinta com insultos e desprezo. Ao fechar o dossiê, uma pergunta surgiu na minha mente. A que novas intrigas terei de enfrentar amanhã quando voltar à mansão? Mas, em vez de medo, senti excitação. Esta batalha tinha acabado de começar e desta vez eu não ia perder. Na manhã seguinte acordei no pequeno apartamento. A luz do sol filtrava-se através das cortinas gastas. Mal tinha dormido,
mas o meu corpo não se sentia tão pesado como de costume. A dor tinha dado lugar a uma mente clara, como quem bebe um remédio amargo e sente como o seu sabor vai dissipando a confusão. Preparei uma infusão quente e sentei-me em frente ao dossiê que tinha preparado na noite anterior. Cada folha de papel parecia olhar para mim, instando-me: levanta-te, não deixes que te roubem a tua honra. Sobre a secretária, além do dossiê, estava o meu telemóvel a carregar. Voltei a reproduzir a gravação da tarde anterior. A voz da Luísa era clara, um testemunho irrefutável. As vozes de Dona Carmo e Catarina também estavam lá, com todas as suas zombarias e palavras de desprezo. Fechei os olhos e repassei o meu plano. Hoje voltaria à mansão, não para suplicar, nem para apelar à sua compaixão. Ia para provar a minha existência, para deixar claro que já não era uma sombra naquela casa. As ruas da manhã estavam congestionadas, as buzinas soavam estridentes. Conduzi devagar, com uma estranha calma no coração. Cada rua que atravessava parecia um passo mais em direção a uma batalha decisiva. Ao chegar à entrada da urbanização de luxo em Cascais, o segurança, a quem conhecia, saudou-me com uma inclinação de cabeça. Mas assim que parei o carro, apareceu uma figura familiar. Catarina estava à minha espera, com os braços cruzados e um olhar desafiador. "O que fazes aqui outra vez?" disse com um sorriso torto. "Esta casa é minha agora. Tu não és mais do que uma estranha." Não respondi de imediato, apenas sorri. Aquele sorriso era a minha armadura. Abri a bagageira e tirei o dossiê e uma pequena câmara. Só vim recuperar o que é meu. E vou recuperar, à vista de todos, com dignidade. Dona Carmo saiu de casa, a sua voz aguda a ressoar. "Que novo truque estás a tentar agora? Não penses que me podes ameaçar." Com calma, levantei o dossiê. "Sogra, lembra-se do dia em que assinou a recessão do enxoval? Esta é uma cópia. Está reconhecida por notário. Tenho uma testemunha e tenho a sua assinatura. Não vim para lutar, mas para lhe recordar. Se insiste em ficar com ele, hoje mesmo enviarei a carta registrada através do meu advogado." A tensão podia cortar-se a faca. Catarina olhou de soslaio para Dona Carmo. Vi como o rosto da minha sogra mudou por um instante e reconheci o pânico de alguém que cometeu um erro numa partida de xadrez. Nesse preciso momento, a Luísa apareceu pela entrada de serviço, segurando uma grossa pasta de cartão. Colocou-a sobre a mesa de pedra do alpendre e disse com clareza: "Estas são as fotografias que foram tiradas naquele dia. Guardei-as como recordação. Em cada foto aparecem a senhora e os bens do enxoval juntos. É uma prova irrefutável." Olhei para a Luísa com uma imensa gratidão. Às vezes, as pessoas que parecem mais insignificantes são os pilares que nos mantêm firmes na tempestade. Dona Carmo alçou a voz. "Achas que me podes vencer com uns quantos papéis velhos? Esta casa, esta fortuna, tudo é do meu filho. Não há nada para dividir contigo." Respirei fundo. Toda a dor de 8 anos de casamento atingiu-me de novo. Os jantares asfixiantes, os olhares de suspeita, as palavras que deitavam sal na ferida da minha infertilidade. Quantas vezes tinha cerrado os dentes em silêncio, dizendo a mim mesma que devia suportar para proteger a minha felicidade. Mas agora, essa felicidade tinha se desvanecido como cinzas, e a única coisa que me restava era a minha honra. "Não preciso da parte de ninguém", disse com voz baixa mas firme. "Apenas reclamo o que é meu. E, sogra, não se esqueça que a lei está sempre do lado da verdade." Catarina troçou. "A lei. Achas que podes pôr a lei do teu lado?" Continua a sonhar. Não discuti. Liguei a câmara e comecei a gravar. A luz vermelha piscou, indicando que cada momento estava a ser registrado. Não sonho, atuo. Nesse instante, vi-as vacilar. A falsa confiança de Catarina, a fachada autoritária de Dona Carmo, tudo começou a rachar. Não estavam habituadas a um confronto tão direto. No silêncio, podia ouvir o meu próprio coração a bater como um tambor de guerra.
Isto já não era uma questão de enxoval ou de bens, era uma luta pela dignidade. Uma vez fui considerada a fraca, mas essa mesma fraqueza tinha me forjado uma força interior. Não recuaria, seguiria em frente. O céu tinha escurecido um pouco e umas nuvens cinzentas cobriram o sol. Um vento forte soprou, levantando alguns papéis da mesa de pedra. Apressei-me a apanhar luz e apertei-os na mão. Uma pergunta pairava na minha mente. Terei a paciência para chegar até o fim, sabendo que virão ataques mais cruéis? Voltei a olhar para a mansão de 30 milhões de euros, o sonho de tantos. Para mim, já não era um símbolo de felicidade, mas um campo de batalha. E neste campo de batalha, não aceitaria a derrota. Naquela noite, de volta ao meu pequeno apartamento, sentei-me na penumbra. O quarto silencioso parecia conter os suspiros de inúmeras mulheres que, como eu, tinham deixado a sua juventude em casamentos infelizes. Acendi a tênue luz amarela do candeeiro de secretária e tirei o dossiê. O papel velho, o cheiro à umidade, a tinta azul desbotada, mas a caligrafia da minha mãe continuava clara, como um sussurro do passado. Na primeira página, escrita à mão pela minha mãe, lia-se: lista do enxoval para minha filha que se vai casar. Abaixo, uma lista meticulosa, como se temesse que, se faltasse algo, a sua filha não teria onde se apoiar. Brincos de rubis em forma de lágrima, armação de prata, foto anexa. A minha vista desviou-se para a foto colada ao lado. A minha mãe sorria enquanto me colocava os brincos no dia do meu casamento. Os seus olhos estavam avermelhados, mas os seus lábios sorriam. A imagem apertou-me o coração. Era como se, mesmo neste momento, ela estivesse ao meu lado a sussurrar: guarda isto bem, não são apenas joias, são as minhas bênçãos. Colar de ouro de 20 gramas com brasão da família em relevo. Gravura única. Lembrei-me da noite antes do casamento. A minha mãe, com mãos trêmulas, tirou o colar de uma caixa de madeira. Brilhava sob a luz do candeeiro. Pôs-mo na mão e disse: filha, isto é tudo o que te posso dar. Se alguma vez as coisas se tornarem muito difíceis, vende-o para sobreviver. A chorar, abracei-a. Naquele momento, nunca imaginei que 8 anos depois, esse mesmo presente se tornaria a prova para recuperar a minha honra. Quadro, a óleo, a jovem e os nenúfares, de um reconhecido pintor local, datado de 1982. Lembrava-me perfeitamente que era o presente que o meu pai deu à minha mãe pelo seu 20º aniversário de casamento. Ela estimava-o e tinha-o pendurado na sala de estar da nossa antiga casa. Quando me casei, ela mesma o despendurou, embrulhou-o com cuidado e deu-mo. Neste quadro estou eu, está a minha juventude. Leva-o como se levasses um pedaço da alma da nossa família. E agora, aquele quadro poderia estar coberto de pó em algum canto da mansão ou pendurado como um adorno ostentoso para impressionar terceiros. A ideia deu-me um nó na garganta. Serviço de chá da Vista Alegre, esmalte azul com motivo de garças, selo na base. A minha mãe contou-me que este serviço de chá passou por 3 gerações, desde a minha bisavó. Não era um simples objeto, era a história da nossa família. Perdê-lo seria como apagar uma parte da nossa memória. Relógio suíço Omega, caixa de aço inoxidável, bracelete de couro castanho, iniciais do meu pai, gravadas na parte de trás. Era o relógio do meu pai, falecido prematuramente. Usava-o todos os dias, quando ia dar aulas na universidade. Era como uma relíquia que o acompanhou toda a vida. A minha mãe deu-mo, dizendo que o guardasse como se conservasse o calor do meu pai. Cada linha de escrita, cada relíquia, não era apenas matéria, era alma, era amor, era a história da minha família. Voltei a transcrever tudo numa nova cópia, numerando cuidadosamente e anexando as fotos de prova. Com cada página que passava, sentia como se tocasse na mão da minha mãe, como se ouvisse o seu sussurro no vento. As lágrimas caíram sobre o papel, manchando-o. Apressei-me a secá-las, temendo borrar a letra da minha mãe.
Só então compreendi toda a sua previsão. Não foi uma coincidência que a minha mãe preparasse uma lista certificada com a assinatura e a impressão digital de Dona Carmo ao receber tudo. Tinha previsto que o destino da sua filha não seria fácil e tinha querido deixar-lhe uma tábua de salvação. Peguei na caneta e redigi outra cópia, desta vez com uma anotação clara: para uso como prova legal. A minha mão tremia, mas cada traço parecia gravar a minha determinação com mais firmeza. Já não estava sozinha. Ao meu lado estavam todas as minhas recordações, a preparação da minha mãe e a lealdade da Luísa. Lá fora, começaram a cair gotas de chuva. Através da janela, vi a luz dos candeeiros de rua a refletir-se nas gotas, brilhando como lágrimas suspensas no ar. Talvez, de algum lugar, a minha mãe também me estivesse a observar. Vendo como a sua filha, aquela menina pequena e assustada, finalmente se levantava para se defender. Naquele momento, pensei que talvez toda a mulher que se casa precise de uma lista de tesouros como esta. Não só para proteger os seus bens, mas para proteger o seu coração, para que, se um dia tiver de partir, possa levar algo que possa chamar seu, algo que não tenha sido apagado pela injustiça. Fechei o dossiê e abracei-o contra o peito. O meu coração batia com força, em sintonia com o som da chuva lá fora. Sabia que amanhã, quando voltasse à mansão, o confronto não terminaria com uma simples discussão. Seria uma verdadeira batalha, onde as provas, as testemunhas e a coragem decidiriam o vencedor. Mas no meu coração já não havia medo. Agora tinha as minhas armas, a lista de tesouros, o legado da minha mãe. E com elas entraria na batalha, não como uma exilada, mas como uma guerreira que protege a alma da sua família. Naquela manhã, o céu de Lisboa estava nublado com densas nuvens cinzentas que ameaçavam descarregar chuva. Abracei o dossiê que continha a lista de tesouros da minha mãe contra o peito e saí do pequeno apartamento com uma determinação ardente. O ar frio da manhã de inverno roçou minha cara, mas o meu coração já não tremia. Hoje voltaria à mansão de 30 milhões de euros, o lugar que uma vez foi o meu lar, onde fui humilhada e despojada de tudo. Não ia para reviver recordações, mas para lutar e recuperar o que era meu. O caminho que conduzia à luxuosa urbanização estava pavimentado com paralelepípedos brilhantes, flanqueado por fileiras de plátanos. As imponentes mansões erguiam-se como fortalezas construídas com riqueza e segredos. Parei em frente ao portão da minha mansão, ou melhor, da mansão em nome dos meus sogros, mas que continha 8 anos da minha juventude. O portão de ferro forjado continuava a ser preto, e as 2 estátuas de leões no alpendre continuavam lá, mas já não me pareciam familiares. Sentia-me estranha, como se estivesse em frente ao castelo de um inimigo. Com o som metálico da fechadura, o segurança abriu o portão. O seu olhar era hesitante. Provavelmente tinha recebido ordens, mas não podia impedir-me completamente a passagem. Entrei lentamente, observando cada detalhe. No jardim da frente, a buganvília que eu mesma tinha plantado tinha sido arrancada pela raiz. No seu lugar, havia um vaso com uma ostensiva orquídea roxa. Aquela cor roxa, artificial e chamativa, era completamente alheia à atmosfera que eu tinha criado. Mordi o lábio, engolindo a onda de emoções. De dentro de casa, chegou uma risada aguda. Catarina apareceu, vestida com um chamativo vestido de seda vermelho. Das suas orelhas pendiam os brincos de rubis. Sustia a respiração. Aqueles brincos eram os que a minha mãe me tinha colocado pessoalmente no dia do meu casamento, e agora balançavam nas orelhas de uma estranha. Catarina afastou o cabelo de propósito, deixando que a luz incidisse sobre os rubis, e sorriu. Ah, sabia que voltarias. Não me ficam bem estes brincos? Respirei fundo, tentando manter a calma. Tirei o meu telemóvel e apontei para ela, pressionando o botão de gravar. Obrigada por me dares mais provas. A minha voz era baixa. Cada sílaba caía afiada como uma faca. Catarina parou por um momento, mas depois riu-se ainda mais alto, tentando esconder a sua perplexidade.
Dona Carmo desceu pela escada, agarrando-se ao corrimão, a sua voz ainda autoritária. O que fazes aqui? Não te esqueças. Estás divorciada. Já não tens lugar nesta casa. Levantei a vista e olhei-a diretamente nos olhos. Não vim para disputar esta casa. Só vim para recuperar o meu enxoval, os meus bens, os que a minha mãe me deu pessoalmente e que a senhora assinou que guardaria. Aqui tenho os documentos e a testemunha. Vai fingir que não se lembra? Tirei o dossiê e mostrei-lhe. Os documentos impecavelmente ordenados e o selo vermelho brilhante destacavam-se. Tanto Dona Carmo como Catarina empalideceram. Vi claramente como vacilaram. Era a primeira fenda no seu muro de arrogância. Entrei na sala de estar. Na parede, o quadro a óleo da jovem e os nenúfares tinha sido retirado da sua moldura e pendurado de qualquer maneira, com as bordas desfiadas. Sobre a brilhante mesa de pau santo, o serviço de chá da Vista Alegre estava disposto como um adorno barato, manchado com marcas de água. Senti uma dor aguda, como se uma faca me atravessasse o coração. Os tesouros que os meus pais me deixaram estavam a ser tratados como objetos sem valor. Levantei a câmara e foquei a sala, registrando cada detalhe. Dona Carmo endureceu o rosto e gritou: "Fora daqui! Quem te deu permissão para gravar na minha casa?" "Sou a proprietária legítima destas relíquias", respondi secamente. "Tenho o direito de as proteger." Nesse momento, Catarina abalou-se sobre mim, tentando arrancar-me o telemóvel. Desviei-me com um olhar glacial. "Se me puseres uma mão em cima, estarás a obstruir o exercício de um direito legítimo. Já estou preparada para chamar a polícia." Ela parou, a sua mão a tremer no ar. Tirei a lista do meu bolso e comecei a ler cada artigo em voz alta. Brincos de rubis, atualmente em uso ilegal. Quadro a óleo, em estado de deterioração. Serviço de chá da Vista Alegre, incompleto. Relógio suíço, não visível. À medida que lia, apontava a câmara para cada lugar. Dona Carmo suava, mas tentava manter uma voz fria. "E o que pretendes conseguir com isso? Os bens desta casa são do meu filho." "Engana-se", repliquei. "Este é o meu enxoval. Tenho provas e uma testemunha. Se não mo devolverem esta mesma tarde, enviarei a carta registrada através do meu advogado. Todo este vídeo e áudio irão diretos para o tribunal." Fez-se um longo silêncio. Podia ouvir claramente o tic-tac do relógio de parede e as batidas do meu próprio coração. Nos olhos de Dona Carmo, vi como o medo se infiltrava. Virei-me para Catarina, olhando fixamente para os brincos nas suas orelhas, e disse-lhe: "Tira-os agora mesmo." O ambiente congelou. O rosto de Catarina estava pálido, mas ela forçou-se a soltar uma risada nervosa. "E por que deveria fazer-te caso?" "Porque são minha propriedade legal", disse com voz firme, apontando a câmara. "E porque sabes que o preço que terás de pagar, se a lei intervier, será muito maior do que um par de brincos." A tensão era máxima, como se uma única faísca pudesse fazer explodir tudo. Mantive o meu olhar firme, sem pestanejar, sem recuar. Naquele momento, soube que esta batalha tinha começado de verdade. Naquela tarde, a chuva começou a cair de repente. As gotas batiam no telhado de telhas da mansão, criando um som monótono, como uma banda sonora para o tenso drama que estava prestes a desenrolar-se. Permaneci no alpendre, ainda a apertar o dossiê. A minha mente, um turbilhão de emoções, mas a minha determinação intacta. Sabia que as palavras por si sós não dobrariam Dona Carmo e Catarina. Precisava de provas, não apenas da lista da minha mãe ou do testemunho da Luísa, mas de provas objetivas e irrefutáveis. E então pensei nas câmaras da urbanização. Tirei o meu telemóvel e liguei para o escritório da administração do condomínio. A voz do recepcionista soou hesitante quando ouviu o meu pedido. "Solicito todas as gravações das câmaras das últimas 72 horas da mansão na Rua do Carvalho, número 18. Sou a proprietária legal de um enxoval guardado aí e suspeito de um ato de apropriação indevida."
No início, tentaram contornar o pedido, dizendo que precisavam de uma ordem judicial, mas eu já estava preparada. O meu consultor legal é o Dr. Almeida, disse com voz clara. Pode enviar-lhes um pedido oficial de imediato? Se a administração se recusar, considerá-lo-ei um ato de encobrimento. Não quererão assumir essa responsabilidade legal. A minha voz era tão fria e decidida que até eu mesma me surpreendi. Após alguns segundos de silêncio, a pessoa do outro lado suspirou e prometeu-me que podia passar pela sala de vigilância numa hora. Virei-me para Dona Carmo. Uma sombra de perplexidade cruzou os seus olhos. Catarina estava ao seu lado, pálida, com os braços cruzados sobre o peito. Claramente, não esperavam uma reação tão rápida da minha parte. Uma hora depois, cheguei à sala de vigilância do condomínio. Era uma sala pequena com um grande monitor dividido em múltiplos ecrãs que mostravam cada canto da propriedade. Um técnico rebobinou as gravações. Vi imagens da mansão do exterior e depois, à meio da noite, vi como um caminhão desconhecido parava. Vários homens vestidos de escuro tiravam caixas de casa e carregavam-nas no veículo. O meu coração batia com força, mas mantive a voz tranquila. Poderia dar-me uma cópia selada deste vídeo? Enviá-la-ei diretamente para o escritório do meu advogado, para solicitar a preservação de provas. O técnico assentiu e imprimiu-me um registro com a assinatura de confirmação. Segurando o novo dossiê, senti como se tivesse adicionado uma flecha afiada à minha aljava. Agora tinha provas claras de que os bens tinham sido transferidos ilegalmente da mansão. Quando voltei à casa, Dona Carmo e Catarina estavam sentadas na sala de estar com expressão tensa. Deixei a cópia das gravações da câmara sobre a mesa e disse com voz clara: ontem à noite, às 2h17 da madrugada, um caminhão carregado saiu desta mansão. Aqui está a prova. Se querem continuar a negar, preparem-se para ir a julgamento. Dona Carmo bateu na mesa. Estás a caluniar-me. As coisas desta casa são da nossa família. A quem as dou não é da tua conta. Engana-se. Não recuei. É o meu enxoval. Tenho a lista e uma testemunha. Que a senhora o tenha retirado arbitrariamente é um ato de apropriação indevida. Chamamos a polícia. A atmosfera tornou-se pesada. A Luísa, de pé atrás de mim, falou com voz rouca, mas potente. Fui testemunha no dia em que o enxoval foi entregue. A senhora assinou pessoalmente. Eu testemunharei. Catarina olhou à sua volta, enxugou o suor da testa e forçou um sorriso. Montar todo este escândalo por umas quantas coisas é ridículo. Tens razão, apertei os punhos. A minha voz firme. Monto este escândalo porque não são umas quantas coisas. São a honra da minha mãe, da minha família e a minha própria, e ninguém tem o direito de a pisar. Naquele momento, senti que o meu coração se endurecia como aço. Já não tinha medo. À minha frente, as duas pessoas que uma vez me fizeram viver na escuridão estavam agora nervosas, à procura de desculpas, mostrando gradualmente o seu pânico. Tirei o meu telemóvel. Liguei para o advogado, Dr. Almeida, e pus em alta voz. Dr. Almeida conseguiu uma cópia certificada das gravações da Câmara da Administração. Enviá-la-ei de imediato para que prepare os documentos legais. A voz do advogado soou do outro lado. Excelente trabalho. Com essa prova, podemos solicitar o arresto dos bens na mansão e pedir a colaboração da polícia. Não se preocupe, temos a iniciativa. Ao ouvir isso, senti uma onda de força percorrer o meu corpo. Dona Carmo e Catarina ficaram sentadas em silêncio, sem se atreverem a intervir. Nos seus olhos, vi o que tanto tempo tinha ansiado, o medo perante a verdade. Lá fora, a chuva continuava a cair, batendo com força nas telhas. Fechei os olhos por um instante e imaginei o rosto da minha mãe. Certamente estaria a sorrir, orgulhosa de que a sua filha finalmente tivesse aprendido a defender-se. A batalha tinha acabado de começar, mas desta vez não estava sozinha. Tinha provas, um advogado e uma testemunha, e tinha a coragem que me tinham forjado 8 anos de um casamento doloroso. Jurei não parar até que a justiça estivesse do meu lado.
Após a reunião na administração e com as gravações das câmaras em meu poder, voltei à mansão com uma convicção férrea. Já não era a mulher marginalizada que engolia as humilhações em silêncio. Agora era uma comandante que liderava as suas tropas, atacando um a um os pontos fracos do inimigo. Ao entrar na sala de estar, a tensão era asfixiante. Dona Carmo estava sentada com as costas direitas, as mãos entrelaçadas, evitando o meu olhar. Catarina, reclinada numa cadeira com os braços cruzados, tentava manter uma expressão de desdém, mas o seu nervosismo era evidente. Sem dizer muito, comecei a gravar cada canto da casa com a câmera do meu telemóvel, documentando tudo. As fotografias nas paredes, os móveis de madeira, até um pequeno vaso de porcelana com uma fenda. Tudo era uma prova. Fui diretamente para o quarto principal, onde sabia que estava o cofre em que guardávamos os objetos de valor. A caixa preta e reluzente continuava num canto. Inclinei-me e introduzi a combinação que conhecia, mas não abriu. Tentei de novo, mais devagar, com mais cuidado. Continuava sem abrir. Um arrepio percorreu-me as costas. Era óbvio que alguém tinha mudado a combinação. Virei-me para Dona Carmo. Quem lhe deu permissão para mudar a combinação do cofre? Sogra. Dona Carmo pigarreou, tentando manter a compostura. Esta é a minha casa, é o cofre da minha casa. Mudo-a se quiser. Por que armas tanto alarido? Engana-se. Reprimi a minha ira, a minha voz tão dura como o aço. Dentro desse cofre não há apenas coisas suas. Também estão os bens que figuram na lista certificada com a sua assinatura. Que a senhora tenha mudado a combinação impede-me de aceder à minha propriedade legítima. Sabe que isso é um indício de apropriação indevida? Catarina interveio com voz esganiçada. Por Deus, falas como se fosses dona de uma fortuna por umas quantas bugigangas. Se estás divorciada, vai-te embora. Deixa de te agarrar. Olhei-a diretamente nos olhos, sem pestanejar. Tu chamas-lhes umas quantas bugigangas, um par de brincos, um quadro, um serviço de chá, um relógio. Para mim, são o suor e as recordações de 3 gerações. Para ti podem ser adornos para exibir, mas para mim são a minha honra. Catarina enrubesceu e ficou sem palavras. Abri o meu telemóvel e liguei de imediato para o doutor. Almeida, pondo em alta voz para que todos ouvissem. Doutor Almeida, mudaram a combinação do cofre da mansão. Não consigo aceder aos meus bens. Constitui isto um ato ilegal? A voz do advogado soou clara. Sim, assim é. No caso de bens detalhados, numa lista certificada e com provas documentais, mudar deliberadamente a combinação do cofre para impedir o acesso do proprietário é um indício de apropriação indevida. Se for necessário, podemos solicitar imediatamente uma ordem policial para revistar o cofre e proceder com acusações criminais. A sala ficou em silêncio. Vi o rosto de Dona Carmo tremer subtilmente, as suas mãos a apertar as bordas da cadeira. Catarina mordia o lábio, os seus olhos movendo-se de um lado para o outro. Dar-lhe-ei uma oportunidade. Sogra, continuei com voz baixa, mas firme. Se abrir voluntariamente o cofre e devolver os bens segundo a lista, resolveremos isto pela via civil. Mas, se obstinar, deixaremos o assunto nas mãos da lei. E então não será apenas uma questão de enxoval, mas um caso penal que afetará a honra da família. Dona Carmo permaneceu em silêncio durante um longo tempo e depois, tentando resistir, disse: "Estais a ameaçar-me?" "Não, estou apenas a recordar-lhe que a lei não está do lado dos que agem mal." Respondi sem desviar o olhar do cofre. A Luísa, de pé atrás de mim, acrescentou com voz lenta mas potente: "Eu testemunharei." Dona Carmo assinou pessoalmente ao receber o enxoval. "Se hoje não abrir esse cofre, apresentaremos a queixa juntamente com a senhora, agora mesmo." As palavras da Luísa foram como uma lâmina que rasgou o muro de orgulho de Dona Carmo. Vi claramente como o seu olhar, antes tão afiado, vacilava. Mas Catarina, com a voz embargada, ainda gritou: "Mãe, não a ouça. Se a polícia vier,
O que será da nossa reputação? Exato, sorry levemente. Se a polícia vier, não restará nada da vossa reputação. Levantei o telemóvel e marquei o número da esquadra, dizendo deliberadamente em voz alta: Olá, quero denunciar um ato de apropriação indevida de bens, incluindo a mudança da combinação de um cofre que contém um enxoval de casamento certificado. Antes que pudesse terminar a frase, Dona Carmo levantou-se de um salto. A sua voz tremia, mas tentava soar forte. Espera, deixa-me pensar nisso. Desliguei o telemóvel, mas continuei a olhá-la fixamente. Dou-lhe 2 dias, sogra. Se em 2 dias esse cofre não estiver aberto, irei diretamente à esquadra. Não haverá mais negociação. Dei meia volta e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, ouvi o som de uma cadeira a ser empurrada com força, o soluço de Catarina e a sua discussão com Dona Carmo, mas não parei. O som dos meus passos sobre o frio chão de mármore era como um martelo que confirmava a passagem de uma disputa civil para o limiar de um caso penal. E nesse limiar já não tinha medo. Lá fora, a chuva tinha cessado. O céu era de um cinzento pálido e uns fracos raios de sol abriam caminho entre as nuvens, iluminando o caminho à minha frente. Levantei a cabeça e senti-me mais leve do que nunca. Sabia que haveria mais tempestades, mas agora eu tinha a iniciativa e desta vez iria até ao fim. No dia seguinte, visitei o escritório do Dr. Almeida, localizado no 6º andar de um edifício antigo. O escritório era luminoso e arrumado. Montes de documentos estavam empilhados impecavelmente na secretária e um aroma a café acabado de fazer pairava no ar. O advogado, um homem magro de cerca de 40 anos, com um olhar penetrante, observou-me com a calma característica de alguém habituado às batalhas legais. Despejei o dossiê sobre a sua secretária e expliquei-lhe toda a situação. A mudança da combinação do cofre por parte de Dona Carmo, a obtenção das gravações das câmaras e a sua descarada negação. Ele assentiu, entrelaçou as mãos e olhou-me diretamente. Fez um excelente trabalho, mas para bloquear completamente a possibilidade de se desfazerem dos bens, não é suficiente o arresto do cofre. Poderiam já ter movido o ouro ou o dinheiro vivo, ou até ter vendido mal os objetos de valor. O próximo passo é congelar os seus ativos financeiros. Parei por um momento. Congelar os seus ativos financeiros? Sim, explicou o Dr. Almeida. Primeiro, devemos rever todas as contas bancárias conjuntas, os contratos de investimento e os cofres de segurança que possam ter. Com as provas que temos à lista do enxoval, as gravações das câmaras, o testemunho da testemunha, podemos enviar um pedido para bloquear as transações ou, pelo menos, impedir levantamentos de dinheiro acima de um limite. O tribunal pode aceitar um pedido de medidas cautelares para proteger os bens em disputa. As suas palavras foram uma revelação. Durante os últimos 8 anos, tinha me considerado uma mulher sem nada, que só podia aguentar e suportar. Mas agora, dava-me conta de que, com a lei e a estratégia, eu também podia lançar um contra-ataque afiado. Então, o que devo fazer hoje mesmo? Assenti. O Dr. Almeida pegou num papel e rapidamente fez uma lista. Faça uma lista de todas as contas bancárias que utilizavam em comum. Eu redigirei o pedido de medidas cautelares urgentes ao tribunal para congelar as contas e os cofres de segurança e enviaremos uma comunicação oficial aos bancos, juntamente com as provas, para solicitar a sua cooperação. Quanto mais precisa for a informação que fornecer, acrescentou, levantando a vista, mais provável é que seja aprovada. Tirei um pequeno caderno da minha mala. Durante anos, tinha anotado as despesas. Graças a esse hábito, não só tinha uma lista de contas, mas também os números dos contratos de investimento que o meu ex-marido me tinha pedido para assinar. Entreguei o caderno ao advogado, sentindo-me secretamente orgulhosa de que a minha meticulosidade se tivesse tornado agora a minha salvação. O Dr. Almeida folheou-o e assentiu levemente. Muito bem, com esta informação, podemos congelar os seus ativos antes que tenham tempo de os mover.
Nessa tarde, fomos juntos ao banco. Na ampla sucursal, a fria luz fluorescente iluminava os rostos sérios. Apresentei o pedido juntamente com as cópias dos documentos de prova. No início, o funcionário do banco mostrou-se relutante, mas quando o doutor Almeida começou a recitar os artigos da lei, a sua voz firme ressoou como um sino. Não tiveram outro remédio senão aceitar o pedido. Vi o olhar desconfortável do diretor da sucursal, mas também vi como assentia a contragosto. Quando recebi a confirmação do congelamento, as minhas mãos tremiam, não de medo, mas de euforia. Pela primeira vez, senti que realmente podia proteger o que era meu. Naquela noite, de volta ao meu pequeno apartamento, sentei-me sozinha junto à janela. Lá fora, as luzes da rua acendiam-se e os carros circulavam com pressa. Segurava a confirmação do congelamento de contas, embargada por uma sensação de vitória. Lembrei-me das palavras da minha mãe. Filha, o dinheiro é como a água. Se não sabes como protegê-lo, escapa-se. Mas se te agarrares à lei, ninguém te poderá tirar o que é teu. Fechei os olhos e respirei fundo. Dona Carmo e Catarina deviam estar em pânico. Estavam habituadas a usar o seu poder para oprimir os outros e pensavam que eu só ficaria em silêncio a chorar. Nunca imaginaram que me atreveria a enfrentá-las numa batalha legal, bloqueando uma a uma as suas vias de escape. Naquela noite, escrevi no meu diário, dia 2 do confronto. Congelei os seus ativos financeiros. Perderam a sua via de escape. A partir de agora, assegurar-me-ei de que ninguém possa voltar a tratar-me como uma fraca. Após escrever, olhei para o céu noturno. Umas poucas estrelas brilhavam debilmente na escuridão infinita. Senti que no meu coração também brilhava uma fé luminosa. A fé de que não estava a lutar apenas por mim, mas por todas as mulheres a quem injustamente tinham arrebatado os seus direitos e que tinham sido ignoradas. Esperava que a minha história servisse de aviso de que a lei é um escudo e a coragem uma espada. Depois de congelar as contas, senti-me muito mais tranquila, como se uma parte do campo de batalha estivesse sob controle, mas sabia que isso era apenas o primeiro passo. Sem um golpe decisivo, esta luta não poderia terminar, e nunca imaginei que esse golpe decisivo viria da mão da Luísa, a mulher que sempre me tinha observado em silêncio por trás. Naquela tarde, logo que a chuva cessou, recebi uma chamada dela. A sua voz tremia, mas era decidida. Senhora, tenho algo guardado. A sua mãe suplicou-me que lhe o entregasse se alguma vez acontecesse algo. Venha à minha casa agora mesmo. Conduzi a toda a pressa através do trânsito congestionado, o meu coração a bater com força no peito. A pequena casa da Luísa ficava num beco profundo, com as paredes manchadas de musgo e um telhado baixo de telhas. Abriu-me a porta. Os seus olhos estavam turvos, mas brilhavam com uma estranha clareza. Levou-me a um pequeno quarto e tirou uma velha caixa de madeira de debaixo da cama. A superfície estava riscada e a fechadura enferrujada. Com mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro havia apenas um envelope grosso. Sobre ele, a caligrafia familiar da minha mãe. Entregar a minha filha quando mais precisar. As minhas mãos tremiam tanto que não me atrevia a abri-lo. A Luísa assentiu suavemente. Leia-o. É o legado da sua mãe, senhora. Rasguei o envelope com cuidado. O cheiro a papel velho chegou-me ao nariz. Dentro havia um maço de papéis amarelados e várias fotografias. Ao ler a primeira linha, a minha vista turvou-se. Minha filha, se algum dia te encontrares numa situação difícil, lembra-te que a mamãe está sempre ao teu lado. Isto é uma procuração notarial que preparei de antemão. É para provar que todo o enxoval que te dei é minha propriedade pessoal. Quem quer que o esteja a guardar em teu nome deve devolvê-lo. Se não, usa o poder da lei. Não temas. A mamã preparou-o para ti. Abaixo havia uma procuração notarial autêntica e legalizada. Datada de 8 anos atrás, levava o selo vermelho e as assinaturas da minha mãe e de uma testemunha.
Especificava que a minha mãe, Isabel Neves, outorgava à sua filha todos os direitos de propriedade sobre os brincos de rubis, o colar com o brasão, o quadro a óleo, o serviço de chá da Vista Alegre e o relógio suíço. Tudo coincidia exatamente com a lista que eu tinha. Desatei a chorar. Mãe, desde o dia em que me casei, sabias que chegariam dias difíceis para mim e preparaste-te um passo à frente. Não só me tinhas dado um enxoval, mas uma arma e um escudo legais para proteger a minha honra. A Luísa tirou várias fotos antigas da caixa. Eram momentos em que a minha mãe e ela verificavam os bens juntas. Havia também uma foto de Dona Carmo, sentada ao seu lado, segurando uma caneta e assinando o recibo. Olhei para cada foto, as lágrimas a cair sem cessar. Estas provas, combinadas com a procuração notarial, eram tão contundentes que fariam calar qualquer advogado. A Luísa apertou-me a mão. Era uma mão magra e áspera, mas estranhamente quente. Senhora, a sua mãe planeou tudo. Acreditava que não importava que a sua filha não pudesse ter filhos, desde que pudesse proteger a sua honra. Agora tem de ser forte. Não pode deixar que essa mulher e a sua filha lhe roubem tudo. Assenti. Cada palavra gravou-se profundamente no meu coração. Pela primeira vez em meses, senti que já não estava sozinha. Ao meu lado, através do papel, estava minha mãe, e com a sua lealdade inabalável estava a Luísa. Naquela noite, de volta ao apartamento, estendi todos os documentos, papéis e fotos sobre a secretária. A procuração notarial, a lista, as gravações das câmaras, a confirmação do congelamento de contas. Cada peça encaixava para formar um quadro perfeito. Já não era a fraca, agora era eu quem estava na ofensiva. Sentei-me em silêncio durante um longo tempo, a pensar na minha mãe. Quando ela morreu, eu estava demasiado ocupada com os tratamentos de fertilidade para estar ao seu lado por completo. Levava anos a carregar essa culpa, mas agora entendia que o seu amor nunca me tinha abandonado. Tinha me deixado uma via de escape. Na noite silenciosa, acrescentei ao meu diário, dia 3 do confronto. Obtive a procuração notarial secreta da minha mãe. É o farol que ilumina o meu caminho. Dona Carmo Catarina pensavam que eu era fraca. Enganaram-se. Tenho o apoio de uma mãe que, embora já não esteja, ainda me segura a mão e caminha comigo. Fechei o diário. O meu olhar brilhava. Amanhã revelaria esta procuração notarial à frente delas, dentro daquela mesma mansão, e sabia que esse momento as faria tremer de terror, porque a partir de agora o jogo tinha se invertido oficialmente. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol iluminavam debilmente os telhados, eu já estava em frente ao portão da mansão de 30 milhões de euros. Mas desta vez não estava sozinha. Ao meu lado estavam o Dr. Almeida, um oficial de justiça e 2 assistentes do escritório. Atrás, um caminhão de uma empresa de mudanças profissional. Todos vestiam camisas brancas e traziam câmaras, documentos e envelopes para apresentar. O ruído do motor do caminhão na entrada da urbanização despertou a curiosidade dos vizinhos. Alguns espreitaram das suas varandas, sussurrando entre si. Respirei fundo. Parecíamos um exército a avançar para o campo de batalha. O segurança da urbanização hesitou no início, mas quando o oficial de justiça lhe mostrou os documentos legais, não teve outro remédio senão abrir o portão. O nosso grupo entrou, pisando o frio chão de lajes. Dentro de mim, um forte tamborilar soava, mas também estava cheia de tensão. Dona Carmo e Catarina já esperavam na sala de estar. Dona Carmo usava um vestido de seda roxo, o seu rosto endurecido. Catarina tentava manter uma expressão arrogante, com as mãos nas ancas e olhando-me de soslaio, mas notei uma hesitação no seu olhar. O oficial de justiça leu em voz alta e solene. Hoje, a pedido da requerente, a senhora, procedemos à execução da recuperação do enxoval de casamento de acordo com a lista e a procuração notarial certificadas. Roga-se a cooperação da família. A sua voz, fria e objetiva como o sino de um tribunal, ressoou na sala.
Qualquer objeção de Dona Carmo foi imediatamente desconsiderada. Como se atrevem a entrar na minha casa? Isto é ilegal, alçou a voz. É completamente legal, senhora, respondeu o Dr. Almeida com calma, mas com firmeza. É um procedimento permitido por lei para proteger um direito legítimo. Qualquer ato de obstrução pode ser considerado um crime de obstrução à justiça. Vi as mãos de Catarina tremerem subtilmente. Sussurrou-lhe algo a Dona Carmo, mas esta, com os lábios apertados, permaneceu em silêncio. A nossa equipa começou a trabalhar. A Câmara percorreu cada canto da sala, registrando tudo. O oficial de justiça, com a lista da minha mãe na mão, leu o primeiro artigo em voz alta, brincos de rubis. Levantei a vista e olhei diretamente para Catarina. Os brincos vermelhos ainda balançavam nas suas orelhas. Quando a luz da câmara os iluminou, brilharam como 2 gotas de sangue. O oficial de justiça aproximou-se e, com voz firme, exigiu-lhe que os devolvesse de imediato. Catarina ficou rígida, o seu rosto pálido gaguejou. Eu só os pedi emprestados. Antes que pudesse terminar, um assistente do escritório apresentou-lhe uma caixa selada. Com mãos trêmulas, Catarina tirou os brincos, meteu-os na caixa e baixou a cabeça. Recuou, apertando a borda da sua saia com ambas as mãos. Nos seus olhos já não via a arrogância de uma vencedora, mas a miséria de alguém a quem tiraram a máscara. O oficial de justiça continuou a ler. Quadro a óleo. A jovem e os nenúfares. Aproximámo-nos da parede, onde o quadro pendia solto, com as bordas desfiadas. Quando um assistente o despendurou, levantou-se uma nuvem de pó. Umas manchas amareladas eram claramente visíveis. Senti que os meus olhos se enchiam de lágrimas. Isto tinha sido o orgulho da minha mãe. Agora tinha se tornado um adorno velho nas mãos de quem não o valorizava. Mas, felizmente, voltava ao seu lugar na lista do enxoval. Em seguida, recuperamos o serviço de chá da Vista Alegre, apresentando cuidadosamente cada peça. O oficial de justiça lia o nome de cada relíquia e a câmara gravava lenta e claramente. Ao chegar ao 4º artigo, o relógio suíço Omega, Dona Carmo levantou-se de um salto. Não sei onde está. Se estivesse aqui, já o teriam encontrado. O Dr. Almeida sorriu. Não se preocupe, senhora. Se perdeu, exigiremos uma indemnização por danos e prejuízos segundo o preço de mercado, além da responsabilidade penal por apropriação indevida. A menção de responsabilidade penal fez com que o rosto de Dona Carmo empalidecesse e as suas costas se curvassem ligeiramente. Vi claramente o medo nos seus olhos. Assim, um a um, os bens foram recuperados, registados e selados. O som das canetas a assinar, o rasgar do papel, o obturador da câmara, tudo ressoava continuamente. A luxuosa sala de estar agora parecia um tribunal onde se impartia justiça. Finalmente, o oficial de justiça terminou o registro e leu em voz alta. Todos os bens da lista foram recuperados e selados. A ata de execução foi redigida com a assinatura das partes. Pousou a caneta, assinou e estampou um selo vermelho. Eu também assinei. A minha mão tremia ligeiramente, mas o meu coração estava cheio de emoção. O tremor não era de medo, mas de comoção, porque finalmente, depois de anos de desprezo, com a lei, as provas e a perseverança, estava a recuperar a minha honra, peça por peça. Quando o caminhão, carregado com as caixas seladas, abandonou a mansão, olhei para trás. Dona Carmo tinha se desmoronado numa cadeira. Catarina, com os olhos avermelhados, não se movia. Pela primeira vez, guardaram silêncio. Não mais insultos, não mais zombarias, apenas uma sensação de derrota a flutuar no ar. Soltei um profundo suspiro, como se exalasse todas as emoções reprimidas durante tanto tempo. O céu estava cinzento, mas aos meus olhos brilhava. Sabia que isto não era o fim, mas era um ponto de viragem. De ser a pessoa que foi expulsa com as mãos vazias, agora era eu quem liderava um comboio de caminhões, não só com os meus bens, mas com a minha honra recuperada. De volta,
A Luísa sentou-se ao meu lado e pegou-me suavemente na mão. Está a ver, senhora? A sua mãe tinha razão. O enxoval não eram só joias. Era o fio que desvendaria a verdade. Sorri entre lágrimas. No caminhão que ia à frente, as caixas seladas estavam carregadas. O som do motor ressoava como uma marcha triunfal e prometia a mim mesma: isto é só o começo. Naquela noite, depois de o comboio de caminhões partir, sentei-me no meu pequeno apartamento. A luz amarela iluminava as caixas de cartão seladas e ordenadas. Dentro estavam todos os tesouros que a minha mãe me tinha dado. Agora tinham voltado para sua verdadeira dona. Deveria ter sentido paz, mas no meu coração as ondas ainda não se tinham acalmado. Sabia que as coisas não terminariam aqui, que Dona Carmo e Catarina não engoliriam esta humilhação facilmente, e sabia que ainda restava uma última cena, a cena em que teria de enfrentá-las publicamente e arrancar-lhes a máscara de respeitabilidade que tanto tempo as tinha coberto. Na manhã seguinte, voltei à mansão com o Dr. Almeida para finalizar os trâmites. Não éramos tantos como no dia anterior, apenas 3, mas entendi que a mera presença da lei era pressão suficiente para elas. Ao entrar na sala de estar, o ar continuava pesado. Dona Carmo estava sentada, ausente, com os olhos encovados pela falta de sono e alguns fios brancos a espreitar entre o seu cabelo desarrumado. Catarina, embora vestida com um fato de designer, já não tinha aquele olhar arrogante e brilhante, mas um cheio de ansiedade. Ao ver-me, o seu olhar desviou-se para a caixa selada sobre a mesa. Dentro estavam os brincos de rubis. Fui direta ao assunto. Hoje vim para pôr um fim a isto, não só o fim do procedimento legal, mas o fim das mentiras. Catarina soltou uma risada fraca, mas a sua voz tremia. O que mais queres? Já levaste todas as tuas coisas. Olhei-a fixamente com um olhar que parecia atravessar. Lá, quero que me seja devolvida a minha honra. Esses brincos de rubis, usaste-os em público, exibindo-os por toda a parte como se fossem teus. Agora tens de os tirar à frente de todos e admitir que não são teus. O rosto de Catarina empalideceu, os seus lábios tremeram. Eu só os pedi emprestados. Interrompia com voz cortante. Sabes perfeitamente o que são. Um presente de casamento da minha mãe, um símbolo do amor e da bênção de uma família. Tu pegaste-os, usaste-os e transformaste-os numa ferramenta para te exibires. Hoje tens de os deixar à frente de todos os que te estão a ver. O ambiente congelou. Lá fora, ouvia-se o piar dos pardais sob o sol da manhã, um contraste com a tensão da sala. Dona Carmo franziu o sobrolho e tentou defendê-la, mas o Dr. Almeida deteve-a. Será melhor que deixe a sua nova nora escolher. Se ela se recusar, esse facto será acrescentado ao processo. Catarina ficou rígida. Todos na sala esperaram. Vi como uma gota de suor lhe escorria pela têmpora. Um momento depois, a sua mão subiu lentamente e, com dedos trêmulos, tirou os brincos. Ouvi o pequeno clique do fecho metálico, mas para mim soou como o romper de umas grilhetas. Deixou os brincos na caixa selada e de repente desatou a chorar. Eu só queria provar que era alguém valioso. Soluçou. Não sabia que as coisas chegariam a isto. A sala ficou em silêncio. Olhei para ela e senti uma estranha emoção surgir dentro de mim. Não era satisfação, mas uma espécie de compaixão. Catarina, no final, não era mais do que uma peça de xadrez no jogo de poder de Dona Carmo. Uma pessoa fraca que, para provar o seu valor, tinha escolhido o caminho de pisar os outros e agora estava a pagar o preço. Dona Carmo levantou-se de um salto. A sua voz tremia, mas tentava soar forte. Já basta. Quanto mais tens de nos humilhar para te sentires satisfeita? Não quero humilhar ninguém, respondi com voz tranquila. Só quero que se respeite a verdade, e a verdade é que esses bens são meus e essa honra é minha. Se vocês se sentem humilhadas, é porque se vestiram com algo que não vos pertencia. O doutor Almeida fechou a sua pasta e disse suavemente: com isto, o procedimento de recuperação está concluído. A partir de agora, qualquer ato de reapropriação ou dano aos bens será tratado com severidade.
Seria prudente que Dona Carmo e a senhora Catarina parassem por aqui. Dona Carmo desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Catarina continuava com a cabeça baixa, as lágrimas a cair sobre o brilhante chão de mármore. Levantei-me e caminhei lentamente em direção à porta. As minhas costas estavam direitas, os meus passos firmes. No meu coração, julguei ouvir o sussurro da minha mãe. Bem feito, minha filha. Lá fora, o sol da manhã brilhava alto, filtrando-se deslumbrante entre as árvores. Respirei fundo e senti o meu peito leve. Já não era a euforia da vingança, mas a serenidade de ter recuperado a justiça. Sabia que, a partir de hoje, Dona Carmo e Catarina nunca mais me subestimariam. A sua reputação tinha caído por terra e eu tinha me levantado sobre os meus próprios pés. Naquela noite, de volta ao apartamento, abri a caixa selada, tirei os brincos de rubis e coloquei-os na palma da minha mão. Sob a luz, brilhavam vermelhos como gotas de sangue, mas também como chamas. Mãe, sussurrei, cumpri a minha promessa. Depois do dia em que Catarina teve de tirar os brincos de rubis à frente do advogado e do oficial de justiça, pensei que tudo tinha terminado, mas no meu coração algo continuava por resolver. Ainda restava uma prova crucial que não tinha revelado. A gravação da câmara das 2h17 da madrugada, que mostrava o caminhão a carregar bens e a partir da mansão, não era apenas um detalhe que confirmava a apropriação indevida, mas podia levar o caso para além de uma disputa civil e transformá-lo num assunto penal. E sabia que no momento em que esse vídeo viesse a lume, o jogo mudaria por completo. Naquela tarde, marquei uma reunião com Dona Carmo e Catarina no escritório do Dr. Almeida. A espaçosa sala estava inundada por uma fria luz branca e um projetor pendia sobre a longa mesa de madeira. Sentei-me numa extremidade da mesa com o advogado. Em frente estavam Dona Carmo e Catarina. Ambas pareciam ressentidas por terem de comparecer, mas a presença de um escrivão judicial e de um agente da polícia impediu-as de se recusarem. O advogado começou a falar em voz baixa. Hoje vamos apresentar uma nova prova. É um vídeo extraído do sistema de câmaras da urbanização, certificado pelo Gabinete de Administração. Prestem atenção, por favor. O projetor ligou-se e as luzes da sala atenuaram-se. No ecrã apareceu a tranquila rua em frente à mansão ao amanhecer. O relógio no canto do ecrã marcava 2h17 da madrugada. Um caminhão branco parou em frente ao portão. 3 homens com roupas escuras tiraram caixas de casa, uma por uma, e carregaram-nas no caminhão. O processo durou mais de 10 minutos. Claramente não era uma operação de transporte comum. O ar na sala congelou. Podia ouvir claramente as batidas do meu próprio coração, até o som da caneta do escrivão a escrever no seu caderno. A cor desapareceu gradualmente do rosto de Dona Carmo. Catarina, com os lábios trêmulos, não se movia. O Dr. Almeida parou o vídeo e apontou para o ecrã. Esta é a prova de que os bens da mansão foram transferidos ilegalmente durante a noite. Segundo a lei, isto já não é uma disputa civil, mas tem indícios de um crime de apropriação indevida. O agente da polícia adiantou-se e disse com voz solene: se for apresentada uma queixa com esta prova, teremos de iniciar uma investigação seguindo o procedimento penal. As pessoas implicadas poderão ser processadas. Ao ouvir isso, Dona Carmo levantou-se de um salto e bateu na mesa. Não, isto é uma montagem vossa. Eu não sei nada desse caminhão. Pode ser que a senhora não saiba, sogra, mas a Câmara sabe. Olhei-a fixamente. A minha voz tranquila. E o vídeo não mente. Eu só pedi que levassem algumas coisas de que não precisávamos, disse Catarina com voz entrecortada. Coisas de que não precisavam, interrompia. Aí dentro iam o serviço de chá da Vista Alegre e o relógio suíço do meu pai. Para mim, são sangue do meu sangue. Catarina desatou a chorar e ficou em silêncio, a tremer, apertando a borda da sua saia com ambas as mãos. Mais uma vez, disse lentamente o doutor, Almeida, com esta prova, temos o direito de solicitar um processo penal.
Se Dona Carmo e a senhora Catarina não desejam enfrentar acusações criminais, a sua única opção é chegar a um acordo que inclua a devolução completa, uma compensação pelos danos e a promessa de cessar qualquer ato de apropriação. Na silenciosa sala, ouvi a respiração agitada de Dona Carmo. O seu olhar estava perdido. Pela primeira vez, não mostrava a sua habitual arrogância. Uns minutos depois, desabou na cadeira e disse com voz embargada: "Está bem, façam o que quiserem. Já não sinto rancor, só quero justiça." Olhei para ela. "Devolvam-me tudo o que me pertence e, a partir de agora, não voltem a humilhar-me com isso." O escrivão redigiu a ata. O agente da polícia levantou-se, confirmou que a papelada estava completa e assentiu. Nos olhos de Dona Carmo e Catarina, vi um claro desmoronamento. Não só tinham perdido os bens, mas também o que mais valorizavam: a sua reputação, o seu poder e a crença de que eu seria sempre a fraca. Ao sair do escritório, o vento do entardecer soprou com força, despenteando meu cabelo. Levantei a cabeça e, pela primeira vez em anos, senti-me incrivelmente leve. O vídeo das 2h17 da madrugada tinha mudado tudo. Não só me tinha salvado a mim, mas tinha demonstrado uma verdade. A verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, por muito que as pessoas tentem escondê-la. Naquela noite, voltei a ver o vídeo no meu computador. Vendo o caminhão a afastar-se na escuridão, vi a mim mesma. A mulher que uma vez foi expulsa da mansão, engolindo as humilhações em silêncio, mas agora era diferente. Tinha ganho poder, não graças à autoridade, mas graças à justiça. "Mãe", sussurrei, como se o enviasse à distância. Consegui. Já não podem negar. Na manhã seguinte, recebi uma chamada do escritório do Dr. Almeida. A sua voz soava algo urgente, mas tranquila. Renderam-se. O lado de Dona Carmo propôs uma conciliação. Depois de verem todas as provas, parece que se deram conta de que, se isto se prolongar, não está apenas em jogo a sua honra, mas também o risco de acusações penais. Guardei silêncio por alguns segundos, ouvindo as lentas batidas do meu coração. Sabia que este dia chegaria. Aceitei de imediato. Melhor do que ninguém, entendia que algumas batalhas não precisam de chegar aos tribunais. A verdade já era suficientemente poderosa para as derrubar. Agora só restava um acordo para pôr-lhe um fim. A conciliação teve lugar numa sala de um centro de mediação empresarial. A luminosa sala tinha uma mesa coberta com uma toalha branca e ambas as partes sentaram-se uma em frente à outra. Eu fui com o Dr. Almeida e a Luísa. Do outro lado estava Dona Carmo. O seu rosto estava pálido, os seus olhos encovados e, em poucos dias, o seu cabelo parecia ter se tornado mais branco. Catarina sentou-se ao seu lado com expressão rígida, sem vestígios da sua antiga arrogância. O mediador começou com voz tranquila. "Estamos aqui para encontrar a melhor solução possível. Procederemos sob os princípios de respeito à verdade e à lei." O doutor Almeida apresentou um grosso dossiê e, com uma voz clara como uma martelada, disse: "A minha cliente possui a procuração notarial, a lista do enxoval, as gravações das câmaras, uma testemunha e a ata de execução judicial. Tudo prova que Dona Carmo e a senhora Catarina se apropriaram, transferiram e usaram ilegalmente os bens. Com estas provas, é muito provável que enfrentem responsabilidade penal num tribunal. No entanto, a minha cliente não deseja levar isto a um beco sem saída. Se a outra parte admitir a sua culpa e compensar adequadamente, estamos dispostos a conciliar." Dona Carmo baixou a cabeça, as suas mãos trêmulas e entrelaçadas. Depois de um longo tempo, disse com voz rouca: Eu errei. Admito que retive indevidamente o enxoval. Devolvê-lo-ei todo." Fez uma pausa e suspirou. "Não quero que isto chegue aos tribunais. Não quero que os vizinhos ou os parentes murmurem." Olhei para ela e não senti a satisfação que tinha imaginado. Em seu lugar, havia apenas uma tranquila tristeza no meu coração. Durante 8 anos, como sua nora, tinha-a chamado mãe e tinha ansiado pelo seu amor. Mas no final, a única coisa que restava era uma admissão tardia. Então,
Tem alguma proposta concreta? Perguntou o mediador. Compensaremos com dinheiro, disse Catarina em voz baixa. Isso não é suficiente, interrompeu-a de imediato o doutor Almeida. Os bens, especialmente aqueles com valor sentimental e histórico, não podem ser medidos simplesmente com dinheiro. Além disso, a honra da minha cliente foi gravemente danificada. Foi então que intervi, falando lentamente. Não preciso de dinheiro, preciso de uma garantia, e essa garantia é apenas uma. Esta mansão deve ser transferida para o meu nome. Todos na sala ficaram gelados. Dona Carmo levantou a cabeça de repente, os seus olhos muito abertos. Catarina abriu a boca, incrédula. Até o mediador pareceu surpreendido por um momento, mas o doutor Almeida, apoiando a minha decisão, assentiu levemente. Esta casa não é apenas uma propriedade. Continuei. É o lugar onde passei 8 anos da minha juventude, onde suportei todas as humilhações. Se querem que eu ponha um fim a isto, devem tornar-me a proprietária legítima. Só então a verdade encontrará o seu lugar. A tensão podia cortar-se a faca. Não pode ser, gaguejou Dona Carmo. É uma propriedade demasiado grande. Se escolherem o tribunal, o resultado será muito pior, disse o doutor Almeida com calma. Uma vez que sejam processadas, não só a mansão, mas também outros ativos poderão ser arrestados. Transferir a casa é a única solução. Dona Carmo guardou silêncio durante um longo tempo. Vi como as rugas do seu rosto se tornavam mais profundas e os seus ombros, antes tão erguidos, tremiam. Finalmente, soltou um suspiro e com uma voz que soou como o vento disse: "Está bem, aceito. Mãe, por quê?" gritou Catarina. "Perdemos", gritou Dona Carmo com olhos desesperados. O secretário redigiu imediatamente o acordo de conciliação. Eu assinei. Dona Carmo e Catarina também tiveram de assinar com mãos trêmulas. Quando o selo vermelho foi estampado, ouvi um forte som no meu coração, como o sino que anuncia o fim de uma longa batalha. Ao sair da sala de reuniões, uma suave brisa soprava pelo corredor. Parei e olhei para o céu alto e azul. Já não era a mulher que tinha saído do tribunal com as mãos vazias no dia do divórcio. Agora era a proprietária legítima de uma mansão de 30 milhões de euros. E, o que é mais importante, tinha recuperado o respeito por mim mesma. Naquela noite, sozinha no meu pequeno apartamento, lembrei-me do olhar derrotado de Dona Carmo e Catarina. Não senti alegria nem satisfação. Apenas uma leveza, como se tivesse tirado um enorme peso de cima. Escrevi no meu diário. Dia 4 do confronto. Aceitaram transferir a mansão. O preço da cobiça é perder tudo. Já não preciso do ódio, só preciso da paz. E finalmente encontrei-a. Fechei o caderno e os olhos. Num sonho leve, vi a minha mãe de pé no umbral da mansão, sorrindo amavelmente. Corri e abracei-a com força. "Já cresceste, minha filha", disse-me suavemente. No dia em que recebi oficialmente a certidão de transferência da propriedade da mansão, o céu estava limpo, como se celebrasse um novo começo. Parei em frente ao alto portão de ferro com uma mistura de emoções. Este era o lugar de onde tinha saído com as mãos trêmulas, o lugar onde tinha sido humilhada logo após o julgamento do divórcio. Agora, em frente à mesma porta, regressava como a proprietária legítima. A primeira coisa que fiz foi chamar um serralheiro. O hábil artesão retirou as velhas fechaduras uma por uma e substituiu-as por modernas fechaduras inteligentes. O som da broca, do martelo e do metal, a chocar, ressoava como se apagasse uma a uma as sombras do passado que ainda restavam. Observei como as fechaduras eram retiradas e os parafusos apertados. No meu coração, senti como se soltassem as grilhetas invisíveis que me tinham prendido durante os últimos 8 anos. Em seguida, contratei uma empresa de segurança. Instalaram um sistema de vigilância por câmaras à volta da casa, ligado diretamente ao meu telemóvel e à esquadra local. Com cada câmara que era instalada, sentia-me um pouco mais segura. Os pontos cegos, que antes estavam cheios de ansiedade, estavam agora brilhantemente iluminados.
Sabia que a partir de agora ninguém poderia entrar sem permissão. Ninguém poderia tramar nada na escuridão. Quando terminaram, parei no meio do jardim e olhei para a mansão que brilhava sob o sol do entardecer. Mas o seu interior ainda se sentia frio, como uma casa abandonada, com os móveis desarrumados e sem o calor de um lar. Suspirei, sentindo um vazio no meu coração. Foi então que a Luísa se aproximou com uma vassoura na mão, olhou-me com olhos carinhosos e disse: "Senhora, deixe-me ficar e ajudá-la a limpar. Esta casa é demasiado grande para o fazer sozinha." Peguei na mão magra da Luísa. Luísa, se não fosse por si, provavelmente ter-me-ia desmoronado há muito tempo. Quero que fique aqui, não só para ajudar a limpar, mas porque esta casa precisa do calor de uma pessoa. A Luísa sorriu. Um sorriso que mostrava as suas gengivas, mas que era tão quente como uma luz numa noite de inverno. Pusemo-nos a trabalhar durante toda a tarde. As duas limpamos os caixilhos das janelas e varremos o pó acumulado na escada de madeira. Empacotei todos os pertences de Catarina, as suas roupas, os seus sapatos e os seus frascos de perfume penetrante em caixas para lhes devolver. Com cada objeto que desaparecia, o ar da casa tornava-se um pouco mais leve. Na sala de estar, voltei a pendurar o quadro a óleo na parede. Desta vez, ajustei pessoalmente a posição da moldura e alisei cada ruga. Quando o quadro encontrou o seu lugar, a sala pareceu iluminar-se. Pareceu-me ver a figura da minha mãe em algum lugar, olhando-me com ternura e assentindo levemente. Coloquei o serviço de chá da Vista Alegre sobre a mesa de centro, não como adorno, mas para o usar. Preparei chá e servi-o a Luísa. O vapor quente elevou-se e ela, depois de um gole, fechou os olhos e suspirou suavemente. Este é o sabor da paz. À tarde, saímos para o Jardim das Traseiras. Estava coberto de ervas daninhas, e onde antes estava a buganvília que eu tinha plantado, agora só restava um toco. Ajoelhei-me e arranquei as ervas daninhas uma por uma. As minhas mãos sujaram-se de terra, mas o meu coração sentia-se leve. A Luísa seguiu-me com umas mudas. Juntas, criamos uma pequena horta e levantamos um suporte para uma trepadeira de abóboras. À noite, as nossas risadas ressoaram por todo o jardim. Quando a noite se tornou mais profunda, a mansão ficou em silêncio. Sentei-me na sala de estar a olhar para as caixas seladas que continham os tesouros recuperados. Abri uma das caixas e tirei o relógio suíço do meu pai. O metal prateado brilhava sob a luz. Levei-o ao ouvido e ouvi o tic-tac regular. Soava como o batimento do coração do meu pai e como uma mensagem. "Filha, agora és forte." Sorri e as lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Esta casa, que uma vez tinha encerrado recordações dolorosas, estava a reviver lentamente. Escrevi no meu diário, dia 5 do confronto. Mudei as fechaduras, instalei câmaras e limpei os vestígios sujos. Esta mansão é agora a minha fortaleza e ninguém pode invadi-la. A Luísa ficou trazendo o calor de uma família. Recuperei a minha soberania, não só com papéis, mas com cada gota de suor, com cada batida do coração. Fechei o caderno e saí para a varanda. O céu estava cheio de estrelas e a brisa era fresca e refrescante. Fechei os olhos e deixei que o vento levasse o meu cansaço. Sabia que a viagem ainda não tinha terminado, mas agora tinha construído uma base sólida e nesta mansão reconstruiria uma nova vida, um lugar onde cada parede demonstraria que a mulher que uma vez foi ignorada era agora a verdadeira dona. Uma semana depois da limpeza e da recuperação da soberania, a mansão começou a respirar um ar novo. Na horta do jardim brotaram plântulas verdes. A trepadeira de abóbora subiu pelo suporte de bambu e a buganvília que eu tinha começado a cuidar de novo floresceu com botões roxos e rosas. Mas no meu coração ainda restava algo pendente. Todos esses tesouros, por muito valiosos que fossem, no final eram apenas matéria.
Se os guardasse só para mim, seria como abraçar recordações e encerrar-me no passado. Tinha de os deixar ir, mas tinha de os deixar ir de uma maneira que lhes desse um significado na vida. A ideia começou com os brincos de rubis. Coloquei-os na palma da minha mão. Sob o sol da manhã, brilhavam vermelhos como 2 gotas de sangue. Durante anos, tinham sido um orgulho, e depois tornaram-se uma mancha, quando outra pessoa os usou para se exibir. Agora tinham voltado. Mãe, pensei, ficarias feliz se eu convertesse isto em alegria para os necessitados? Após consultar o Dr. Almeida e a Luísa, decidi doar os brincos a um leilão de beneficência. No início hesitei, temendo que parecesse um ato de ostentação, mas as palavras do Dr. Almeida ressoavam na minha mente. Alguns objetos, quando estão num cofre, são apenas joias, mas quando saem para o mundo e ajudam alguém, tornam-se verdadeiro valor. Contactei uma prestigiada leiloeira de Lisboa. O evento realizou-se num grande hotel com cobertura mediática. Usava um elegante vestido branco com o cabelo apanhado. Subi ao estrado como uma nova mulher. Quando o apresentador me apresentou, a sala ficou em silêncio. Os brincos de rubis, lágrimas de fênix, são leiloados para angariar fundos para operações ao coração de crianças carenciadas. Quando a luz os iluminou, os brincos, colocados numa caixa de cristal, brilharam. Fiquei a um lado, o meu coração a bater com força. O leilão começou. 200 mil euros. 300 mil. 500 mil. Os números não paravam de subir. O som do martelo era nítido. Finalmente, os brincos foram adjudicados por 1.200.000 euros. Toda a sala explodiu num aplauso estrondoso. Inclinei a cabeça em agradecimento. Naquele momento, senti que a minha mãe, de algum lugar, sorria. Os brincos, que uma vez foram um símbolo de amor e depois uma ferramenta de humilhação, tinham se tornado agora os batimentos de pequenos corações que esperavam ser salvos. Depois do leilão, visitei pessoalmente o hospital e entreguei o dinheiro ao fundo. Os médicos levaram-me à sala de recuperação. Ali havia bebés cianóticos à espera de serem operados. Vendo as suas pequenas mãos a agarrar a minha, chorei. Este é o verdadeiro valor, mãe, sussurrei. Converti a dor em bondade. De volta à mansão, sentei-me no alpendre com a Luísa. Serviu-me chá. A sua voz tremia, mas estava cheia de orgulho. Senhora, não só recuperou a justiça para si, como semeou bênçãos no mundo. Essa é a maior vitória. Sorri, sentindo-me muito mais leve. A mansão já não era uma prisão que encerrava recordações, mas um lar de onde podia repartir amor. Naquela noite, escrevi no meu diário. Dia 6 do confronto. Leiloei os brincos de rubis e angariei 1.200.000 euros para crianças necessitadas. O verdadeiro tesouro não é o que está no cofre, mas a quem podes ajudar. Deixei-o ir não porque não o valorizasse, mas porque queria que a recordação da minha mãe se tornasse calor neste mundo. Pousei a caneta. O meu coração estava cheio de paz. Na espaçosa sala, pela primeira vez, ouvi claramente as batidas do meu próprio coração. Já não eram as batidas irregulares do ódio, mas as batidas rítmicas do amor e da serenidade. Depois de todas as tempestades terem passado, estou sentada na iluminada sala de estar da mansão de 30 milhões de euros, um lugar que uma vez conteve as marcas de inúmeras lágrimas e humilhações. Mas hoje já não há escuridão nem ameaça, apenas o sussurro das folhas no jardim, o aroma do chá quente que a Luísa acabou de preparar e a luz do entardecer que se infiltra pela janela. Pouso o meu diário sobre a mesa e olho para o quadro a óleo, agora impecavelmente pendurado na parede, sentindo uma emoção indescritível. Completei a viagem do desespero à ressurreição. Talvez na vida de toda mulher haja uma medida de sacrifício, de dor e até de traição.
Mas o importante não é quanto choramos ou quantas vezes caímos, mas se fomos capazes de nos levantar depois de tudo. Uma vez fui a esposa sábia e a nora obediente, disposta a guardar silêncio para manter a harmonia, a suportar o desprezo, porque pensava que era o meu dever. Mas quando a paciência se tornou uma ferramenta para outros me pisarem, compreendi que o silêncio já não era uma virtude, mas autodestruição. A jornada para recuperar o meu enxoval, a minha casa e, o mais importante, a minha honra, ensinou-me uma lição valiosa. Uma mulher deve ter duas coisas: compreensão da lei e coragem. A lei é o escudo que nos protege da injustiça. A coragem é a espada que nos faz superar o medo. Se nos falta uma das duas, é fácil que nos tornemos vítimas para toda a vida. Mas não só as mulheres, mas todas as pessoas de todas as idades devem lembrar-se. A vida pode sempre mudar quando nos agarramos à verdade e não desistimos. A procuração notarial da minha mãe, a lista do enxoval, as gravações das câmaras, nada disto tinha poder por si só. Só adquiriram o seu verdadeiro valor quando decidi usá-los, quando me atrevi a vir a lume e a enfrentá-los com provas e fé. Lembro-me de Dona Carmo e Catarina com a cabeça baixa a assinar os papéis de transferência da mansão. Não foi só a minha vitória, mas a prova de uma simples verdade. A cobiça faz-te perder tudo. As pessoas podem arrebatar coisas com artimanhas por um tempo, mas no final a verdade baterá à porta e o preço a pagar costuma ser várias vezes maior do que o que se obteve. Com esta história, quero dizer a quem me está a ver: se estão a sofrer um tratamento injusto, não o suportem. Alcem a voz, informem-se sobre a lei. Procurem aliados. Se sentem fracos, lembrem-se que essa mesma dor vos forjará em aço. Chorei até as minhas lágrimas secarem, mas essas lágrimas regaram a semente da fortaleza. E se tem um enxoval ou alguma relíquia, aprendam a proteger-lo com documentos e provas. Não deixem que a fé cega se torne a arma que se volta contra vocês. Mas a maior lição, acima de tudo isto, é a de deixar ir. Quando decidi leiloar os brincos de rubis e convertê-los em dinheiro para salvar pequenos corações, senti por fim a verdadeira liberdade, porque agarrar-se só torna o coração pesado, mas partilhar transformará a dor em amor. A verdadeira riqueza não está nas joias, mas no valor que deixamos no mundo. A minha história não é para me gabar de uma vitória, mas para vos lembrar. Tenham a idade que tiverem, têm o direito de se proteger, de viver uma vida digna. Isto também se aplica às pessoas mais velhas. Não pensem que são velhos ou que estão antiquados. Pelo contrário, a vossa experiência, a vossa sabedoria e o vosso amor são a força para legar aos vossos descendentes e proteger o que construíram toda a vida. Lembrem-se, não confiem tudo a outros sem um documento vinculativo. Não guardem silêncio quando vos humilham, porque o silêncio às vezes é cumplicidade. E não guardem o ódio no vosso coração para sempre, porque o perdão e o deixar ir são a verdadeira libertação. Acredito que, se a minha mãe estivesse viva, sorriria ao ver-me hoje, não só a mulher que recuperou os seus bens, mas a que soube transformar a desgraça numa oportunidade para viver uma vida melhor. Se esta história chegou aos vossos corações, deixem os vossos pensamentos nos comentários. Quero terminar esta viagem com uma mensagem. A vida nunca é fácil, mas se sustentarmos a verdade nas nossas mãos e albergarmos a bondade nos nossos corações, nenhuma tempestade poderá derrubar-nos. Obrigado a todos por seguirem. Espero que esta história desperte o vosso interesse pelos temas sociais. Se te comoveu, faz um gosto, comenta, partilha e subscreve o meu canal. Juntos, vamos difundir energia positiva e proteger a luz. Obrigado.